Boa noite a todos os nossos irmãos que se encontram aqui nesse momento, encarnado e desencarnado. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram do outro lado da página nos assistindo, que se sintam à vontade para colocar suas águas para fluidificar. Aqueles que estão chegando aqui na nossa casa pela primeira vez, ou que estão sempre aqui presentes, sempre na certeza que quando nós nos preparamos em casa para vir até a casa espírita, nós já estamos sendo atendidos, já estamos sendo amparados, para quando nós chegar aqui, a gente já chegar mais sereno, recebendo o que a gente veio procurar. Sempre na certeza que o nosso Pai não nos abandona, Ele está sempre ao nosso lado. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortaleça em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios aonde e como queira, hoje, agora e sempre. Que Deus envolva todos nós com muita luz, energia positiva, que a gente possa deixar nossos embates fora da casa, para a gente poder receber o que nós viemos aqui procurar hoje, seja em forma de oração, de pensamento positivo, mas sempre na certeza que quando estamos agradecendo, a gente já está recebendo o necessário. E que nosso Pai está sempre nos auxiliando, nos protegendo e nos cuidando, dando a força necessária que nós precisamos. Passamos agora para a segunda parte, passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Irene, e logo após a explanação do Evangelho com a nossa irmã Débora. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre a vida no mundo espiritual. A pergunta: logo após a morte, o espírito escolhe o tipo de prova pela qual passará na nova existência? Não. Muitos ainda acreditam na eternidade das penas e do sofrimento. Para aqueles que pensam assim, conforme já dissemos, essa crença continua um castigo. A outra pergunta: o que orienta o espírito na escolha das provas que deve suportar? A natureza de suas faltas. Ele escolhe as provas que o levam a reparar os erros cometidos em existências passadas e que lhe permitam avançar mais rapidamente. Assim, alguns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e pelo mau uso que se pode fazer delas, e pelas paixões inferiores que estimulam e desenvolvem. Outros finalmente decidem se experimentar nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício.
Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite e que os mentores espirituais possam nos auxiliar para que juntos nós possamos absorver a reflexão desta noite. E a reflexão que trago essa noite para dividir com vocês é como nós devemos agir no nosso dia a dia, com calma e paciência. E há um provérbio popular que estabelece que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Quem nunca ouviu isso, né? Sempre ouvimos falar que a pressa, ela perturba o trabalho da perfeição. Naturalmente, esse provérbio deve querer nos dizer que muitas vezes nós fazemos em nossas vidas as coisas precipitadamente, apressadamente. Temos todas as possibilidades de cometer erros, de cometer equívocos, de esquecer coisas, de desacertar. Todos nós temos essas experiências em nossas vidas. Quando, por exemplo, quando saímos de nossas casas correndo, esquecemos alguma coisa para trás, deixamos alguma porta aberta, alguma lâmpada acesa, ou aquilo que a gente ia levar para fazer, esquecemos em casa. É muito comum percebermos como é que a pressa nos complica, nos agita, nos excita. E nesse mundo no qual nós vivemos, o que mais tem é excitação, corre, corre. Porque nós estamos vivendo num mundo de estresse. As pessoas estão sempre agitadas, sempre atrasadas para algum compromisso. E quanto mais tempo se dá às pessoas, menos tempo elas têm. Mesmo que a humanidade recebeu vários implementos do progresso, os computadores, as máquinas, para nos facilitar os trabalhos, tudo isso facilita sim a nossa vida. E mesmo assim, nós não temos tempo. Nós estamos sempre correndo. Nunca temos tempo para nada. E é aí que a gente deve parar para refletir que algo está equivocado. Porque se Deus não comete equívocos, esses equívocos devem ser cometidos por nós mesmos. E aí, a calma é a grande palavra neste momento. Ter calma é algo importantíssimo nas nossas relações sociais, na nossa família e nas nossas relações conosco também. Mas ser calmo é mais importante ainda. Muitas vezes, todos nós já disse, meu Deus, eu perdi a calma com aquela pessoa, com aquele colega de trabalho. Mas como é que se perde a calma? Como é que se perde a paciência? Se a calma quanto a paciência são virtudes entronizadas no nosso ser, são virtudes já assimiladas pelo ser. Como é que a gente perde? Quando dizemos que perdemos a calma ou que perdemos a paciência, nós estamos estabelecendo que nós nunca fomos calmos, nós nunca fomos pacientes. A calma e a paciência ainda não eram atributos da nossa personalidade. Éramos pacientes, muitas vezes, por conveniência, quando tínhamos interesses. Eram calmos por conveniência quando algum interesse nos feria os desejos. Daí vale a pena nós pensarmos que ao falar-se em calma, não se deve pensar naquela paralisia, naquela lerdeza, naquela incapacidade que caracteriza tanta gente neste mundo. Quando se pensa que muitas vezes elas estão realizando algum serviço, elas ainda não foram. Quando se imaginam que já estejam voltando com um produto do que realizaram, elas ainda não foram. Não, isso não é calma, isso é preguiça, é acomodação, ou qualquer outro nome correlatado que lhe queiram dar. A calma, ela é uma virtude ativa.
A pessoa é calma no pensamento, avalia o que tem para fazer, o que vai fazer, como deseja fazer e qual a intensidade do seu fazer. Uma pessoa calma, ela tem tudo estruturado na mente e não se assoberba. Jesus Cristo, quando disse: "Não vos atormenteis pelo dia de amanhã, a cada dia já basta o seu afã." Segundo algumas traduções, a cada dia já basta o seu mal. Esse recado de Jesus, ele é em prol da paciência. Se somos pacientes, se formos pacientes, não nos importe o dia de amanhã, porque nós estaremos conscientes de que o dia de amanhã não será outra coisa senão a consequência do nosso dia de hoje. Então não nos vale sofrer pelo amanhã se nós não vivermos bem o dia de hoje. No dia de hoje nós plasmamos o amanhã, nós plasmamos o nosso futuro. Então, o mais importante é aprendermos a ser calmos. É um trabalho que leva muito tempo, que exige muito nosso esforço pelo autoconhecimento, a fim de que verifiquemos as áreas mais sensíveis da nossa personalidade, onde qualquer estiletada, qualquer contato pode nos fazer explodir, nos atormentar por falta da calma. Na medida em que nós começamos a agir com calma diante das situações, nós teremos tempo de refletir sobre a calma. Por que se consegue ter calma? A calma é um estado de autocontrole que o indivíduo exerce sobre si mesmo. E a calma é a consequência do estado de confiança. Na medida em que nós temos confiança em nós mesmos, nas instituições, nas coisas, nós adquirimos a calma. Sabemos que tudo vai acontecer no tempo certo. Se nós somos deístas, se adotamos qualquer crença deísta, nós temos o dever de trabalhar em prol da calma. Porque é dessa calma que nós conseguimos refletir mais sobre a nossa vida aqui na Terra, sobre nós e o que nós estamos fazendo aqui, o que nos cabe fazer aqui e qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E dentro dessa visão das coisas, nós entenderemos a calma de Deus. Porque podemos dizer a respeito da calma de Deus, o que nós podemos dizer? Está tão certo o nosso Criador de que mais cedo ou mais tarde, todos nós devemos que chegar à felicidade, à vitória sobre nós mesmos que criou para nós na dimensão temporal. E o tempo é o grande agente que nos prodigaliza alcançar a calma. É através do tempo que nós verificamos um dia atrás do outro, sem fazer alarde, sem fazer tumulto. Os dias que se sucedem, as noites que se sucedem, os dias demonstrando a paciência de Deus. Colocamos uma semente na terra, por exemplo, e esperamos que ela germine, que ela cresça, que ela floresça e que ela possa dar frutos. Isso é um trabalho de paciência. Nenhum trabalhador colocaria semente no chão e a semana que vem desejaria colher os frutos dessa sementeira. Há que se ter paciência. E aí, quando nós pensamos nessa paciência de Deus, gerando nas nossas vidas a possibilidade de trabalhar no tempo e no espaço, começaremos a verificar o tempo que nós mesmos perdemos com as nossas agitações e com as nossas excitações. E se nós tiver que falar alguma coisa com alguém, falemos com calma, com paciência. Não importa se alguém dirá que temos, às vezes, sangue de barata.
É muito comum as pessoas calmas serem confundidas com aquelas que têm sangue de barata. Disse que alguém tem sangue de barata quando não reage, quando está daquele jeito o tempo todo. Mas a proposta dos bons espíritos é por nossa ação positiva no caminho da calma. É tão importante na hora que vemos, às vezes, que o nosso sangue ferve, parar, analisar, dar vazão àquilo que nós estamos passando e ver o que realmente está acontecendo com o nosso íntimo, com as agitações do nosso íntimo. Vale a pena, sim, a cada dia nós trabalharmos pela manutenção da nossa calma. Nós sabemos que durante 12 horas o dia estará iluminado pelo sol. E daqui a pouco teremos a noite cheia de estrelas. Ao longo dos dias e das noites, fecha-se a semana, fecha-se o mês e fecha-se o ano. E como nenhum de nós, nesse terreno, até quando o Criador pretende que nós ficamos por aqui, exercitemos a nossa calma enquanto é hoje. Quando em nossa casa as coisas parecem nos tirar do sério, refletimos, apelemos para a oração consciente, pedindo ao nosso Criador as bênçãos para que nós não nos percamos nesse caminho da agitação, da angústia e do sofrimento. Não é que nós vamos perder a calma, é que nós não deveremos nos perder na excitação e na agitação. Quando pensamos na calma de Deus, nós verificamos o quanto Ele nos espera, há quanto tempo que Ele nos aguarda. Só a partir de Jesus são mais de 2 milênios que já se passaram. E como é que nós não teremos paciência e calma diante dos equívocos, dos erros, dos tropeços de nós mesmos, daqueles entes queridos ou daqueles que nos cercam neste mundo? Nós devemos sim ter muita calma, agirmos com calma. Não nos deixar consumir pelas excitações e nervosismos nesses dias que são tão agitados. É compreensível que num tempo em que ainda se afirma que tempo é dinheiro, tenhamos os ímpetos comuns da época, quais sejam os de ganhar, temendo as necessidades futuras. É justificável que nós corramos de um lado para o outro na busca de bons negócios, da conquista de melhores mercados, na busca, enfim, dos lucros deste mundo materialista. É admissível que não tenhamos tempo para nos alimentarmos devidamente, para repousar um pouco mais, para meditar, para tirar um tempo para orar. Entendemos, meu irmão e minha irmã, que cada um dos seus negócios ou cada um das suas ocupações lhe exijam atenção e envolvimento especiais. Entretanto, vale a pena não esquecer que tudo isso é secundário para a vida da alma, porque tudo isso vai ficar aqui. Foi Jesus que nos recomendou que não nos atormentássemos pela posse do dinheiro e que a cada dia já bastam os problemas. Então nós devemos pensar que o nosso corpo físico nos é emprestado, enquanto estamos aqui, com os divinos objetivos do nosso progresso espiritual. Compreendemos, pois, que a calma deve se tornar companhia e conselheira dos nossos dias terrenos, ensinando-nos a fazer tudo com muita moderação, procurando vincular a mente ao psiquismo celeste, a fim de que não convertamos em tormento e destruição o que deveria ser a fonte de vida e de alegria, que é o nosso tempo.
Então devemos sempre agir com calma para que tenhamos tempo de pensar sobre tudo e de agir bem em tudo que nós formos fazer. Nos alimentar mais corretamente possível, preservando o nosso corpo, que nos ajuda tanto. Dar ao nosso corpo e à nossa mente alguns momentos de repouso para manter a nossa necessária sanidade. Encontremos um tempinho, alguns poucos minutos que sejam para meditar sobre a realidade do mundo, sobre o que é Deus e o que Deus espera de cada um de nós. Procuremos sempre sintonizar com o nosso anjo guardião, os nossos nobres mentores da vida, pelo menos ao iniciar um novo dia de atividades. Essas providências, ao mesmo tempo em que nos trarão calma, serão consequências para o estado de paciência. Com calma em nosso cotidiano, evitaremos as indisposições com terceiros, as irritações na via pública, as agressividades no trânsito, bem como os estresses desnecessários muitas vezes dentro dos nossos lares. Com calma, nós entenderemos cada ocorrência à nossa volta e cada pessoa que surge em nosso caminho. Nada você perderá pelo uso da calma na trajetória humana. Pois longe de alimentar-se da ideia materialista de que tempo é dinheiro, nós devemos começar a pensar que fundamentalmente tempo é oportunidade e que nós devemos aproveitá-lo para o melhor. Mesmo que às vezes a gente deixe de lucrar algumas vezes no jogo enlouquecido das competições, tenhamos a certeza que nós iremos conquistar harmonia, saúde, a fim de progredirmos na rota da felicidade que todos nós tanto desejamos. Seja qual for a situação cotidiana que o convide à ação, à tomada de atitude, façamos com calma, com muita calma, e aguardemos os resultados excelentes em clima de paz, porque eles chegarão certamente. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir que Ele derrame a sua luz, as suas energias positivas sobre todos nós. Que os amigos de luz e os enfermeiros da luz possam fazer uma visita naqueles lares que se encontram em sofrimento, naqueles que se encontram nos hospitais junto aos seus acompanhantes, os profissionais da saúde, os nossos idosos nas casas geriátricas, as nossas crianças nas casas de passagem, orfanato, os jovens no reformatório, os presos nos presidiários e todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra fazem parte da nossa encarnação, que eles possam receber essa visita, nossos familiares, o nosso local de trabalho junto dos nossos colegas e amigos, que todos recebam essa luz que está sendo derramada agora e que a gente possa fazer os nossos agradecimentos pelo dia de hoje, pelos dias que virão, porque enquanto nós estamos agradecendo, nós já estamos recebendo o necessário para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Pedir aos enfermeiros da luz também, e os que estão sempre protegendo, principalmente aqueles espíritos que já deixaram o mundo terra no dia de hoje ou nos outros dias, que eles recebam muita luz aonde eles estejam. Seja eles por assassinato, suicídio, morte natural ou Covid, ou as vítimas da enchente, que eles possam ser encaminhados para um pronto-socorro, para uma colônia, que eles possam estar no melhor lugar para eles seguir a caminhada deles e a evolução aí no plano espiritual. Que essa luz seja derramada também aos seus entes queridos que aqui estão no mundo terra, dando força e coragem para eles amenizar a saudade, a sua dor,
e que todos recebam essa mesma luz, sabendo que nunca estamos só e que Deus está sempre nos acompanhando, nos abençoando, que a gente possa amenizar nossas dores. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos com paz e que Deus e Jesus envolva cada um de nós. Que assim seja, Jesus. Nosso que estais no céu, e em toda parte estais manifesto. Dá-nos tua mão generosa e santa, e ajuda-nos a seguir pelos caminhos da vida, sem tantos tropeços, sem tantas quedas. E quando cairmos, estende-nos ainda a tua mão, e nos auxilia a levantar e a continuar a jornada. Dá mais energia às nossas almas, a fim de podermos vencer todas as dificuldades que possam surgir em nossos caminhos. Dá-nos mais paciência e serenidade, mais harmonia interior, a fim de podermos gerir as nossas vidas com mais equilíbrio. Ajuda-nos a elevarmos os pensamentos e emoções para o alto, a fim de podermos sintonizar com a verdade, e que essa verdade seja sempre a luz a direcionar nossas ações e orientar nossas atitudes. Por tudo te agradecemos, Pai nosso que estais no céu, e em toda parte estais manifesto. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus e Jesus, o nosso divino mestre, abençoe a nossa semana, abençoe a nossa volta para casa. Que possamos retornar cheio de fé e de esperança. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite, que assim seja, Jesus.